Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar aprendendo mais um pouquinho do mundo dos números, dos conjuntos racionais, e hoje a gente vai aprender uma parte sobre eles, que é a questão da porcentagem. A porcentagem está embutida no nosso dia em vários aspectos, desde a hora que eu vou a um supermercado, a hora que eu vou receber o meu salário, ter um desconto em uma loja, e assim a gente consegue entender aonde ela se enquadra no nosso cotidiano. A porcentagem, ela é muito antiga. Ela veio em meados, mais ou menos, da época dos gregos, da Grécia Antiga, com a definição de você entender o que era uma centena e parte daquela centena. Agora, a partir do século XVIII, nós começamos a adequar a porcentagem como nós vemos hoje. A porcentagem, a palavrinha porcentagem, vem do latim e significa per cento. E isso significa o quê? Uma parte de 100. E é isso que a gente vai estudar hoje. O que significa essa parte do 100? Lembrando que a gente tem que estudar a questão do denominador e do seu numerador mais uma vez. Porque agora o seu denominador, ele sempre vai ser 100. Por isso que eu falo porcentagem. Ele é por 100, algo inteiro dividido por 100. Essa parte do seu numerador, ela vai ser o quê? Vai ser a parte que a gente vai querer estudar daquele todo. Vamos acompanhar agora nos slides como que a gente consegue isso. Primeiramente, no primeiro slide, eu tenho o quê? A porcentagem, a gente utiliza essa ideia para representar partes de algo, como nós estávamos falando. Essa porcentagem é uma razão entre um número qualquer e 100. Observando que esse número qualquer, ele tem que ser um número inteiro, ok, pessoal? Então, o que acontece? E essa razão aqui é uma fração. Então, sempre lembre que razão é uma fração. Vamos estudar as porcentagens mais comuns. Quando eu falo mais comuns, porque eu tenho algumas que geralmente a gente usa mais. E a gente vai começar a aprender por elas, tudo bem? Aqui são alguns exemplos que eu tenho de porcentagem. 100%. Quando eu falo que algo é 100%, significa que aquele algo é um todo. Então, está representando tudo que você está estudando. Não existe um número específico para o seu numerador. Ele pode ser 100, 200, qualquer número que for, sem vírgula. Aí eu tenho a representação do 50%. O 50%, o que aconteceu aqui? Eu tive o 50 no meu numerador e o meu 100 no meu denominador. Então, eu sei que 50% é 50 dividido por 100. Agora, pessoal, olhem o 25%. É o mesmo raciocínio. Eu tenho 25 dividido por 100. E os meus 10%, 10 dividido por 100. E 1% é 1 dividido por 100. E observem que esse sinalzinho é o sinal que você vai usar para representar a sua porcentagem. É como se fosse aquele sinalzinho da divisão um pouco tortinho. Agora, no nosso próximo slide, a gente vai entender as simplificações da fração a partir da nossa porcentagem. Lembrando que simplificação é aquela parte onde eu tenho uma fração e eu vou dividir ela até eu não conseguir mais. Lembrando que o número que você vai dividir, o seu numerador e o seu denominador, tem que ser iguais. Então, vamos observar o nosso primeiro exemplo. Eu tenho, no caso aqui, 100%. Então, se eu sei que 100% é 100 dividido por 100, nesse caso, se eu fosse fazer uma divisão, o maior divisor comum entre os dois é o próprio 100. 100 dividido por 100 é 1 e 100 dividido por 100 é 1 também. Então, eu vou ter
um inteiro. Então, significa que aquele 100% é o meu todo. Agora, observem a questão dos 50%. Pessoal, eu tenho aqui 50 dividido por 100. Não se esqueçam que sempre o 100 é o seu denominador. Então, eu tenho aqui o maior divisor comum. Quem que eu posso dividir tanto o 50 quanto o 100? Eu não sei, obviamente, sim, não. Você vai fazendo com calma até você chegar no maior número possível. Aqui, a gente estudou e descobriu que o maior número é o próprio 50. Então, se eu dividir 50 por 50, eu tenho 1. E se eu dividir 100 por 50, eu tenho 2. E a representação de 50% em uma fração é de 1 sobre 2. E no mesmo caso, eu tenho a representação de 25%. 25 dividido por 100, o maior divisor comum é o próprio 25. Então, 25 dividido por 25 é 1. E 100 dividido por 25 é 4. Agora, observem aqui. Eu tenho a representação de 10%. Então, é a mesma situação. 10 dividido por 100, e eu vou achar o maior divisor comum entre os dois. 10 dividido por 10, 1. 100 dividido por 10 é 10. E agora a representação de 1%, que eu vou ter aqui 1 dividido por 100. Aí, nesse caso, qual que é o maior divisor de 1 e 100? É o próprio 1. E a nossa representação de 1%, ela não muda, ela já está na sua simplificação. Agora, no nosso próximo slide, a gente vai entender esta representação voltando um pouquinho na questão dos números decimais. Porque uma fração, ela é uma porcentagem e ela também é um número decimal. Todos esses 3 elementos representarão a mesma sequência. Então, observem aqui. Aqui eu observei que o meu 100% era 1 inteiro. Agora, observem a situação seguinte. Lembrando que quando eu estou trabalhando frações, porcentagens, para a gente entender um pouco melhor, você pode lembrar das questões monetárias, porque aí fica simples de você entender o que está acontecendo aqui. Nós encontramos a simplificação de 50 dividido por 100. Descobrimos que era 1 sobre 2. Agora, observe você. Faz de conta que esse 1 aqui representa R$1 e o seu 2 representa que você vai dividir entre 2 pessoas. Então, se você tem R$1 e vai dividir entre 2 pessoas, cada um vai ficar com 50 centavos. E lembrando só mais um detalhezinho, lembrando que aquele 0 à direita, depois do nosso número decimal, ele não vai interferir no meu valor. Então, se eu cortá-lo, 0,5 é a mesma situação. Agora, observem, a gente vai trabalhar da mesma maneira monetária para exemplificar. Eu tenho aqui, então, 1 dividido por 4, que é a representação de 25%, e eu sei que se eu tiver R$1 e dividir entre 4 pessoas, você vai ter 25 centavos para cada pessoa. Você também pode fazer essa divisão na chave, como na última aula que nós aprendemos a fazer divisão de números decimais ou números com vírgula, que são esses números decimais. Então, olhem a representação dos 10%. Eu não tenho R$1, agora eu quero dividir esse R$1 por 10 pessoas. Cada um vai ficar com 10 centavos. Mas lembrando que se não tem o 0 aqui, é a mesma situação. Eu tenho 0,1 décimo, que é a mesma representação. Agora, quando eu tenho a representação de 1%, eu tive que pegar o meu R$1 e dividir por 100 pessoas. Cada uma ficou com 1 centavo. Lembrando que você sempre pode fazer essas mensurações para você entender algumas diferenças, porque às vezes você vai observar e pode
até assustaram um pouquinho você, essas porcentagens, mas quando eu lembro de questões monetárias, fica um pouco mais fácil da gente entender a matemática. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos entender essa questão na porcentagem, lembrando aquela questão da pizza, quando a gente está trabalhando as partes de um todo. Prestem atenção. A minha pizza inteira representa 100%. Então, é o meu todo, é o meu inteiro. Agora, quando eu tenho 50%, é como se eu tivesse comido a metade da minha pizza. Então, ou seja, eu dividi por 2. Agora, prestem atenção no 25%. 25% não é igual a 1/4 ou 1/4? Então, esse 0,25 é a quarta parte e a gente dividiu por 4. Então, observem que sempre o que você está dividindo é o seu denominador. Agora, a décima parte significa o quê? Que eu dividi por 10. Então, 1/10 é a minha décima parte dessa pizza, desse todo que a gente pode representar. E a mesma situação, o de 1%, que é 1 dividido por 100, que vai ser 0,001, e é a centésima parte, ou seja, dividimos por 100. Agora a gente vai aprender no próximo slide como é que a gente calcula essas porcentagens. Lembrando, pessoal, que a porcentagem é um campo que você consegue chegar ao seu resultado de diversas formas. Existem algumas mais usadas, mas porém existem outras que você também pode chegar no mesmo resultado. Hoje a gente vai aprender um modo mais simples, mais fácil de entender essa porcentagem, tudo bem? Primeiramente, vamos só observar. Nessas 4 casas, eu tenho o número 120, o mesmo número, e nós vamos encontrar as suas representações da sua porcentagem, tudo bem? Vamos aqui no primeiro caso. Eu tenho 50% de 120. Lembrando, igual no nosso outro slide, que era o quê? Se 50% é a metade, então eu sei que logo 120 é igual a 60. Então, nesse caso, pessoal, eu só dividi por 2, que é aquele caso que a gente viu, do 1/2. E a gente vai começar a entender isso aí. Tem um modo muito simples, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês verem. Prestem atenção. Eu tenho aqui o valor de 120 e eu quero descobrir quanto que é esse 50%. Eu não sei que 50% não é 1/2? Olha que coisa interessante. Se eu pegar o meu 120 e dividir por 2, não é igual a 60? Agora, olhem só, eu não quero saber a parte de cima, que é a representação dessa parte, então eu multiplico pelo de cima. 60 vezes 1 é 60. Então, 50% de 120 é igual a 60. E assim é uma maneira para a gente encontrar a porcentagem. No outro caso, eu tenho aqui 25% de 120. O que é esse 25? Não era aquele 1/4? Então, eu vou ter que fazer agora 120 dividido por 4. Então, logo eu sei que 25% de 120 é 30. E o mesmo caso eu vou ter na representação de 10% de 120, que vai ser 12%, 12. E eu tenho agora 1% de 120, que é igual a 1,2. Agora, esses números são mais fáceis da gente trabalhar, porque são números, vamos dizer assim, mais inteiros. A gente consegue encontrar logo a metade, dividir por 4, é fácil. E quando eu vou ter algumas porcentagens mais complexas? Vamos observar este exemplo.
Vamos usar o mesmo 120, porém agora eu tenho 23%. Se eu pensar aqui, 23% não tem como eu dividir por 4, não tem como eu pegar a metade, mas a gente vai achar uma outra forma de a gente calcular isso aí. Vamos separar esse 23%. Eu sei que 23% é a mesma coisa que 10 mais 10 mais 1 mais 1 e mais 1. Isso é igual a 23. Agora vamos pensar mais um pouquinho. Eu também sei que se eu tenho 2 10%, é a mesma coisa que eu estiver multiplicando 2 vezes 10. E aqui, se eu tenho 3 1%, eu sei que eu estou multiplicando 3 vezes 1. Então, eu sei que 2 vezes 10 mais 3 vezes 1% é igual a esse 23%. Por que eu fiz isso? Se a gente observar nos nossos exemplos aqui em cima, nós temos a representação do que é 10% e nós temos a representação do que é 1% de 120. Agora, o que a gente vai fazer? Apenas multiplicar 2 vezes 12, que representa 10%, e 3 vezes 1 inteiro e 2 décimos. É a mesma coisa. Então, eu multiplicando 2 vezes 2 é 24 e 3 vezes 1,2 é 3,6. Acabou? Não, porque agora a gente precisa somar esses dois. Então, 24 mais 3,6 é igual a 27,6. Então, observem que aqui nós encontramos uma maneira de encontrar a porcentagem. E nesse outro método, nós usamos outra maneira. Então, fique atento, porque às vezes a gente não consegue entender um método, mas existem outros métodos que a gente pode compreender melhor. Cada pessoa vai pensar de uma maneira diferente. Então, não se apeguem apenas a uma explicação, apenas um método para você executar porcentagens, porque a porcentagem tem muitas e muitas outras maneiras. E agora a gente vai aprender um pouquinho na prática, em alguns exemplos, como no próximo slide. Agora, prestem atenção aos exercícios que nós trazemos para você. Eu tenho aqui o primeiro exercício, que é um exercício comum no nosso cotidiano. Nós, às vezes, já fomos na loja com a nossa avó, com o nosso tio, com algum conhecido, e foi comprar alguma TV, um celular, alguma coisa, e chegou lá, essa pessoa precisou dar uma entrada, teve um desconto, e aí que tem a nossa porcentagem. Vamos ao nosso primeiro exercício. João comprou uma TV de R$ 1.500 e deu 30% de entrada e parcelou o restante. Qual o valor que João deu de entrada? Pessoal, muito cuidado na hora de você fazer a interpretação dos seus problemas. Porque a matemática, às vezes, é um pouquinho complicada, mas a interpretação é essencial. Porque observe, o que ele quer agora é o valor que ele deu de entrada. E qual o valor que ele deu de entrada? 30%. Então, vamos pensar aqui. Vou dividir aqui para a gente. Vamos separar. Eu tenho aqui o exercício 1. Então, vamos analisar as informações que nós temos. Nós temos o valor total da televisão, que é de R$ 1.500. Ele quer saber qual o valor que ele deu de entrada, o que representa esses 30%. Eu vou colocar aqui embaixo. Bom, vamos usar um método. Primeiramente, a gente só vai cortar essa vírgula aqui, os zeros depois da vírgula, que eles não vão fazer muita diferença agora no nosso cálculo. Então, vamos observar. Vamos encontrar primeiro, olha a representação de 1.500.
Se eu quero saber 30%, vamos pensar de uma maneira diferente. Lembra que no slide anterior a gente estava falando da representação de 10%? Vamos seguir aquela linha de raciocínio. Vamos encontrar primeiro o que é 10% de 150. Primeira coisa é só você dividir por 10. Se eu quero saber a 10ª parte, eu divido por 10. Então vamos lá. 1.500 dividido por 10. Ai, mas eu fico lá pensando assim, eu não consigo. Olha como é fácil. Toda vez que você tem dentro da sua chave da divisão um número que tem um zero, você pode cortá-lo. Lembrando que esse zero tem que estar do outro lado para que isso ocorra. Então, agora eu cortei os meus 2 zeros. E se eu dividir 150, e aqui apenas sobrou o meu 1, eu sei que é 150. Então, 150 dividido por 1 é 150. E se eu fosse dividir 1.500 dividido por 10? É 150 da mesma maneira. Então, toda vez que você tem um zero no seu divisor e um zero no seu dividendo, você pode cortá-lo. Se for 2, 3, segue a mesma linha de raciocínio. Então, olha o que eu achei aqui. Eu descobri que 10% de 1.500 é igual a 150. 150 reais, tá? Porque é o que a gente está analisando nesse contexto. Então, agora, eu descobri que é 10%. Agora, se ele quer saber 30%, 30 é a mesma coisa que 10 mais 10 mais 10, ou seja, 3 vezes o 10. Se eu sei que 10% valem 150, é só eu multiplicar 150 vezes 3. Se você quisesse também somar 150 mais 150 mais 150, nós encontraríamos da mesma maneira. Então, aqui, ó, 150 vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 5 é 15, sobe 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1 que subiu é 4. Então, o que nós descobrimos aqui? Que o João comprou a sua TV e deu de entrada 450 reais. Então, observem que aqui eu usei uma outra maneira da gente encontrar a porcentagem também. Se você quisesse dividir esse número por 100 e encontrasse 1% e multiplicasse por 30, você também encontraria. Se você quisesse somar 150 mais 150 mais 150, você também chegaria ao resultado de 450. Bem, agora vamos fazer, eu só vou virar a página aqui, a gente fazer na outra folha para não confundir a gente. No exercício 2, agora observem a questão. Eu tenho agora o salário de Maria, que é de R$ 1.200. Então, essa é a informação. Esse é o meu 100%. Esse é o meu todo. Ela vai ganhar um aumento de 7%. Agora, ele só está querendo saber a representação desses 7%. Cuidado com o enunciado. Então, agora ela quer saber qual a representação de 7% de 1.200. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar. No outro caso, nós conseguimos observar que era uma relação de 10%. Como agora eu tenho uma relação de 7%, vamos entender a relação do 1% para facilitar a nossa vida. Então, vamos representar agora 1.200 dividido por 100. Por que dividido por 100? Lembrando que se eu quero encontrar 1%,
é aquele caso que eu dividi o meu número inteiro por 100. Agora, observem só. Lembra que a gente acabou de cortar o nosso zero? Da mesma maneira, nós podemos. Por quê? Eu vou ter 2 zeros dentro da minha chave e 2 zeros no número que eu quero dividir. Então, olha só como fica simples. Eu corto o meu zero e corto o meu zero. Quem sobrou? O 12. 12 dividido por 1 é 12. Não me sobrou o resto. E nós descobrimos aqui o quê? Que esse 12 representa 1%. Porém, nós não queremos saber 1%. Nós queremos saber o aumento da Maria, que foi de 7%. Então, o que nós podemos fazer aqui? Aqueles dois raciocínios. Ou eu posso somar o 12 7 vezes, ou, como o próprio nome diz, eu posso multiplicar o 12 por 7 vezes. Então, aqui, ó, 12 vezes 7, 7 vezes o 2 é 14. 7 vezes o 1, 7. Mais 1 que subiu, 8. Então, 7% de R$ 1.200 é igual a R$ 84. Então, a Maria teve um aumento de R$ 84. Então, vejam que não é difícil a gente calcular a porcentagem. Eu apenas tenho que encontrar um método que é melhor para eu chegar ao resultado. E vamos agora observar o meu último exercício e vamos calcular de duas maneiras diferentes. Então, aqui eu tenho o meu 3A, que vai ser 35% de 250. E eu tenho a minha letra B, que é a representação de 60% de 440. Então, primeiramente, vamos observar aqui. Vamos separar esse número, igual a gente fez no nosso exemplo. O que representa 35%? 35 vai ser... 10. 10 aqui, tá, pessoal? Mais 10%, mais 10%, mais 5%. Assim fica um pouco mais simples da gente entender. Então, aqui, ó, esses 10% é a mesma coisa que 3 vezes 10. Mais 5%. Então, agora a gente chegou numa representação de 10%. Então, vamos simplificar isso aí. Vamos dividir o meu 250 por 10. Vamos fazer aqui no cantinho. 250 dividido por 10. Olhem aqui, se eu tenho um zero, eu tenho um zero, eu posso cortar. 25 dividido por 1 é 25. Então, me restou 0. Então, aqui eu vou ter que representar 3 vezes o 25. Mais, e agora? Como que eu sei o que é 5%? Vamos pensar. Se 10 é uma parte, 5% vai ser a metade, porque 10 é a metade, 5 é a metade de 10. Então, o que é a metade de 25? Pensem vocês, eu tenho R$25, vou dividir entre duas pessoas, cada uma vai ficar com R$12,50. Não
precisa colocar a representação do zero, que é aquela situação, o zero depois da minha vírgula, não altera o meu valor. Então, agora é só eu encontrar o que é 3 vezes 25. Eu posso somar ou eu posso multiplicar. Vamos pensar, vamos fazer de cabeça? 3 vezes 25. Eu posso somar 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 12,5. Agora vamos pensar aqui. Lembra que a gente estava estudando as questões dos números, da soma com os números decimais? Vamos fazer aqui embaixo para a gente não esquecer. Só separar aqui. Lembrando que 75 significa que depois o 75 é inteiro, eu tinha uma vírgula. Então, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Se aqui me faltou um número, eu acrescento um zero. E agora eu posso fazer a minha soma e descobrir o que representa 35% de 250. 0 mais 5 é 0. Abaixo a minha vírgula, 5 mais 2 é 7. E 1 mais 7 é 8. E eu sei que a representação, então, de 35% de 250 é igual a 87,5. Então, esse foi um outro método que a gente consegue encontrar. Agora, vamos pensar no nosso B. O B, ele está querendo saber 60% de 440. Como eu sei que o meu 60 é um número que eu posso multiplicar por 10 ou dividir por 10, vamos fazer a representação de 10% de 440. Então, vamos lá. 440 dividido por 10. A gente quer saber 10% de 440. Posso cortar o meu zero, porque eu tenho zero dos dois lados. E quem me sobrou? 44 dividido por 1, que é o próprio 44. Então, veja que é muito simples você encontrar a representação de 10% de qualquer número que seja. Então, vamos pensar agora. Se eu encontrei aqui 10% e eu quero saber 60%, então, na verdade, eu vou ter que multiplicar esse número aqui por 6, porque 10 vezes 6 é 60. Então, vamos organizar e multiplicar. 6 vezes o 4. Para você que tem dificuldade, faça a soma, não tem problema. Faça com calma, faça risquinhos, a maneira que você achar melhor. 6 vezes o 4 é 24. Lembrando que quando eu tenho dois números, o meu número, que é o meu décimo, e a minha unidade, eu subo o meu número decimal. O meu décimo, perdão. Aqui 2. E 6 vezes 4, 24, mais 2, 26. Então, vejam como é simples eu encontrar o que representa 60% de 440, que é igual a 264. Então, pessoal, agora, depois de toda essa nossa aula, você aprendeu mais um pouquinho o que é a porcentagem. A porcentagem é algo também que vai te levar por muito e muito tempo, porque a gente vai ver a porcentagem no nosso salário, no nosso aumento, no nosso imposto, no desconto, quando eu quero comprar algo parcelado que vai ter algum acréscimo, e tudo isso é porcentagem. A porcentagem é um dos ramos da matemática que estão mais presentes no nosso dia a dia. Se você for no supermercado, se você for num posto, você vai ver que lá embaixo tem uma representação de uma porcentagem que a gente está pagando de imposto. E é mais ou menos esse cálculo aqui que eles fazem para chegar naquele valorzinho, de acordo com o seu inteiro, que foi a sua compra, o seu valor ali naquela hora. Então, pessoal,
Hoje foi a nossa aula sobre porcentagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Estudem, porque a porcentagem é muito importante e ela sempre vai estar no nosso cotidiano, tudo bem? Até naquela relaçãozinha, quando a gente tem na nossa aula, que eu tenho as faltas, eu tenho que ter uma porcentagem de faltas durante o meu ano, senão eu tenho perigo de repetir, a gente também faz esse cálculo aqui. Então, observe que você também tem um pouquinho de porcentagem na sua vida, tudo bem? Pessoal, bom estudo para vocês. Espero que vocês estejam bem. Fiquem em casa, se cuidem e cuidem das pessoas que você ama. Muito obrigada.